Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade. Caminho para a iniciação. Boa noite. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Um abraço no nosso irmão Carlos Nascimento, Eduardo, a nossa irmã Daniela, Dani, né? Então, que estamos aqui a todos os nossos participantes do nosso encontro de hoje, sejam todos bem-vindos, né? E vamos continuar, então, com o nosso encontro, Caminho para a Iniciação. Sempre dizendo que o encontro é o caminho para a iniciação, ou seja, jogar sementes, jogar ideias, lançar ideias para aqueles que estejam procurando o seu caminho de transformação interna, encontrar o caminho da iniciação. Né? Então, o caminho da iniciação. Como é que se entra no caminho da iniciação? Isso é necessário filiar-se a uma escola iniciática, né? E essa filiação deve ser feita com uma escola iniciática que siga os padrões rígidos justamente da ciência iniciática das idades. Então, nós sugerimos àqueles que queiram entrar no caminho da iniciação que eu faço já de início, comece, então, a fazer curso na Sociedade Brasileira de Eubiose. Nós temos aí, já temos em andamento um curso preparatório, curso peregrino, né? Já está em andamento, a pessoa pode se filiar pela internet, faz o seu agendamento, tudo, e vai participar desse curso preparatório. Depois existem mais 4 níveis, né, sequenciais, fazendo 5 níveis, né, um preparatório e 4 subsequentes. E depois, no fim desses 5 níveis, então, a pessoa tem a possibilidade de tornar-se membro efetivo da Sociedade Brasileira de Eubiose. A partir desse momento, ela pode entrar em contato com as revelações do professor Henrique José de Souza, né? Que muitas têm uma forma oculta, mas para aqueles que estão no processo de iniciação, deixa de ser oculto, né? E então o discípulo tem a possibilidade de fazer todas esses estudos, né? E também, no processo iniciático da Sociedade Brasileira de Eubiose, 3 aspectos são muito importantes, deixado pelo nosso augusto mestre, professor Henrique José de Souza, que é justamente a tríplice iniciação eubiótica, né? Que se faz em 3 bases, no templo, na escola e no teatro. Então, tem uma atividade templária, com mantras, rituais, uma série de procedimentos, né? Na atualidade, está sendo feito de maneira remota, pelas circunstâncias que nós estamos vivendo, né? Mas creio que logo, logo voltaremos à atividade. Né? Então, e também a escola onde se ensina, onde se aprende todos os fundamentos da ciência inicial das idades. E o terceiro ponto é o teatro, é a aplicação prática daquilo que a gente aprende, né, na escola iniciática no mundo profano, né? Ou seja, no mundo imediato no qual nós vivemos, né? Na família, na empresa, na sociedade, em todos os lugares da sociedade. Né? Então, isso aí realmente é um momento muito importante para aqueles que queiram seguir o caminho da transformação interna para, claro, seguir o caminho da iniciação. Né? Devo lembrar também que todos esses encontros que nós temos aos sábados e também os trabalhos que são realizados às terças-feiras pelo canal 3005, ficam registrados, né, em vídeos, né, permanentes no YouTube e no Facebook. Para acessar esses trabalhos do canal 3005 é fácil. É só entrar no YouTube, no Facebook e clicar lá, canal 3005. Já vai aparecer o canal 3005 e tem um acesso a todos esses vídeos. Né? Se quiser também, eu tenho também 3 canais no YouTube, a pessoa pode acessar. Entra no YouTube e coloca Walter Teixeira de Andrade. Então, vai aparecer lá o título, né? Filosofia Transcendental Cósmica, ou o meu nome. Então, é só acessar. Tem todos os vídeos aqui de sábado, né? E também mais os vídeos que eu já produzi, estou produzindo, né? Palestras, encontros, uma série de atividades muito interessantes. Né? Tem um vasto material lá para ser estudado e permanentemente. Né? Muito bem. Então, nós estamos aqui neste encontro, né?
Esse encontro é destinado a dar a base filosófica e iniciática para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação. Então, o objetivo é a síntese do conhecimento, a fim de propiciar aos pretendentes ao caminho da iniciação informações e valores importantes para essa finalidade, né? O encontro visa também propiciar ao participante que já esteja no caminho da iniciação a possibilidade de repensar tudo aquilo que foi aprendido e receber indicações para novas reflexões a respeito da sabedoria iniciática das idades. Aqui no nosso encontro, a gente não só expõe, mas também troca ideias. Isso é muito importante, essa troca de ideias, essa reflexão, porque baseando-se justamente naquilo que o nosso augusto mestre, professor Henrique José de Souza, nos ensinou, né? É muito importante que o discípulo, diante das informações que recebe, ele deve analisar, meditar, comparar e depois, no final, tirar as suas próprias conclusões. Isso é autoconhecimento, né? Porque a verdade não é que nem o conhecimento, né? Normalmente, o conhecimento científico, social, da ciência acadêmica, é algo que vem de fora para dentro, né? Nós entramos na escola e recebemos, então, informações. Agora, na escola iniciática, nós recebemos determinadas informações sob forma de símbolos, mas o importante é tirar as próprias conclusões. Tirar as próprias conclusões é abrir o caminho para fazer a transformação interna, ou seja, trazer aquele Deus que existe dentro de nós para fora. Então, eu quero também... Aí nós temos aí o meu livro, né, que eu lancei no ano passado, A Aurora dos Deuses. Quem quiser, eu posso... Pode ser adquirido em forma de e-book na Amazon, né, ou então pode ser adquirido no departamento da Moca, da Eubiose, em São Paulo, às quintas-feiras. É só telefonar, entrar em contato e pode adquirir, então, no departamento. Mas também, proximamente, nós vamos reativar, né, e já está sabendo essa oferta dos livros através do CEP, né, através da Eubiose, um grupo chamado CEP, né, da Eubiose, então ele pode fornecer esses livros e aí manda pelo correio. Muito bem. Então, nós vamos continuar o nosso trabalho de reflexão justamente neste ponto que nós estamos na quinta fase, né? E afinal, é isso? Eubiose, ciência da vida. Eubiose, ciência da vida. Já percorremos 4 etapas desse conhecimento e vamos agora para a quinta parte e última. Última nessa sequência, mas continuaremos falando depois em outras lives de maneira sequencial a respeito desses assuntos, que são fascinantes, são inesgotáveis. Né? Então, vamos fazer uma pergunta. A eubiose é politeísta ou monoteísta? Pergunta, hein? A eubiose é politeísta ou monoteísta? Nenhuma coisa nem outra. Essa é essa a resposta. Pois considera os dois sistemas cultos do passado. A eubiose é monista. Agora sim, é o monismo. O que caracteriza o pensamento da eubiose é um sistema monista. Isso caracteriza os ensinamentos de Helena Petro Blavatsky, através da doutrina secreta, e também os ensinamentos do nosso augusto mestre, professor Henrique José de Souza, baseado no sistema monista universal. A eubiose é monista, como é a religião sabedoria, ensinada pelos mestres de todos os tempos. Politeísmo e monoteísmo são cultos deformados da mente humana quando ainda não tem condições de compreender e vivenciar o monismo. Então veja bem, a verdade não é politeísmo nem monoteísmo, mas sim monismo. Na verdade, o monismo ele vem fazer uma harmonização entre o politeísmo e o monismo. Ele faz uma harmonização. Ele congrega os dois e tira faz uma síntese desses dois pensamentos. Politeísmo é a adoração a muitos deuses, com as mesmas reações e sentimentos dos seres humanos, que premiam ou castigam conforme os seus impulsos. O politeísmo é isso, né? Adora-se muitos deuses. Isso é a definição do politeísmo, né? Mais tarde, num estágio evolucional um pouco superior, o homem adotou o monoteísmo. Isso como um Deus transcendente que mora além das longínquas estrelas e de lá dirige os dualistas, de lá dirige os homens e os universos.
É claro que, justamente no monoteísmo, não é isso que a gente tem no planeta Terra, de maneira geral, é admitido um Deus que está muito longe, além das estrelas. Não é assim. Então, aí já começa o, a ideia do monismo, né? Deus, na verdade, Deus não está além das estrelas, no espaço distante de nós, não. Onde está Deus? Está dentro de nós. Pronto, isso é monismo. Olha, Jesus, o Cristo, no Evangelho, ele ficou registrado, ele falou: vós sois Deus. Ponto final. Mais claro do que isso é impossível. Né? Ora, tais religiões monoteístas, isso, na verdade, são dualistas, pois creem simultaneamente num Deus bom e no outro mau, o diabo. Então, o monismo ele acaba justamente, ou seja, o monismo não, o monoteísmo ele acaba fazendo essa polaridade, né? Existe um Deus, né, transcendente, um aspecto do bem, e o diabo, que é um aspecto do mal. No monismo já não, a gente vê que não é bem assim. O nosso mestre diz: existe a polaridade, a lei da polaridade no universo. Então, o que é polar? O que é polar? A e B, dois pontos, suponhamos, duas coisas polares, eles não são polares, não são realmente antagônicas. Eles realmente fazem parte da mesma realidade. Tanto que o nosso mestre nos ensinou entender a questão da polaridade é entender tudo. Quem entende a polaridade entende tudo. Agora, o monismo, por sua parte, admite a divindade ao mesmo tempo emanada e transcendente, isto é, tanto dentro como fora de nós. Então, é claro, o monismo, a divindade ela age no universo inteiro, mas ela está presente em nós também, porque somos feitos à semelhança de Deus. Né? A imagem, isso desde o Velho Testamento, do Antigo Testamento. Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Né? Não se diz que Deus está em toda parte? O que significa onipresente? Deus é onipresente, uma das qualidades dele, né? Então, ele está presente em tudo que nós podemos imaginar, ele está sempre presente. Todos os seres criados possuem no seu interior o princípio divino em latência, seu Cristo interno, que precisa ser despertado pelo trabalho eubiótico. Então, nós temos Deus. E nós, presentes, né? Mas por que nós temos Deus em nós e a humanidade é tão carente, é tão cheia de defeitos, tão cheia de problemas, né, de comportamento? Justamente por essa questão monista, né? Nós somos deuses, mas nos esquecemos da nossa divindade. Quer dizer, a mônada faz uma projeção de si mesmo, né? A mônada o que é? Uma faísca da divindade, uma centelha. Ela fica lá no primeiro trono. Ela surge no Sol central, fica no primeiro trono e de lá ela emite uma projeção sua. Ela não desce, ela emite uma projeção. Essa projeção vai descendo, descendo, e nessa descida, através dos planos universais, significa descer para os planos cada vez mais densos. E o nosso plano mais denso que nós vivemos é a matéria física densa. Quando essa projeção da mônada chega nesse ponto mais denso, o que acontece? Ela perde totalmente a consciência da sua divindade. Então, somos deuses, mas nos esquecemos disso. Então, é necessário recordar a nossa divindade. E como é que se faz isso? Através do autoconhecimento. Então, como é que nós fazemos para conhecer Deus? É conhecer a si mesmo. Isso. Ou seja, como estava no frontão do templo de Apolo, né, na antiga Grécia. Né? Lá, isso, está escrito assim: homem, conhece a ti mesmo e conhecerás os deuses do universo. E também devemos dizer que o Cristo interno nosso, nós devemos lutar para atingir a identidade do Cristo interno. O Cristo interno, justamente, é uma projeção da divindade. É isso? No plano cósmico, né? Nós entendemos aqui que seria o sexto, o primeiro trono, né? Projeção do primeiro trono. Esse é o Cristo interno. E está dentro de nós também em latência, né? Está dentro de nós, onde? Justamente no nível átmico, o Atman, que é o sétimo princípio em nós. Atman é o nosso Cristo interno. E nós devemos, então, fazer essa transformação interna até atingir o nosso Cristo interno. E fazer com que nós sejamos, claro, veículos do Cristo. Veículo do Cristo. Como Yoshua Ben Pandira, aquele ser
de enorme evolução, que viveu justamente nos tempos do início do cristianismo, né? A partir do ano zero, né? E ele era justamente um veículo da divindade. Por isso que ele chama-se Jesus o Cristo. Não é Jesus Cristo, é Jesus o Cristo, aquele que foi ungido pela consciência crística, foi veículo da consciência crística. E é tanta verdade que ele, quando ele falava de Deus, ele se referia a essa consciência crística, a Deus, e dizia: eu e meu Pai somos um. É isso. Eu faço tudo através. O meu Pai faz o que tem que fazer por meu intermédio. E nós todos devemos ser assim. Então, o processo da iniciação é nos tornarmos veículos da divindade, do eterno, do Cristo, né? Na face da Terra. Então, as religiões dualistas esperam a salvação pelo Messias. A religião sabedoria ensina que cada um deve salvar-se a si mesmo pelo esforço próprio. Isso é muito importante. E é a base da eubiose e da teosofia da eubiose. Né? Alguém vai nos salvar? Não, não, não. Então, a ideia do cristianismo que diz Jesus é o Salvador, na verdade, é uma imagem, é algo simbólico. Na verdade, Jesus ele não salva, ele mostra a salvação. Ele mostra o caminho da salvação. Como o nosso mestre diz, né? O professor Henrique de Souza, ele diz: o mestre aponta o caminho. Depois, o discípulo segue sozinho o seu caminho até encontrar, no final, o mestre dentro de si mesmo. Então nenhum mestre salva quem quer que seja. Ele mostra o caminho. Por quê? É um trabalho de cada um. Cada um deve fazer a sua própria transformação, trazer o seu Deus interno para fora, fazer a sua autoiluminação. É um processo de iluminação que Siddhartha Gautama fez. Né? Ele fez um processo de iluminação, aliás, foi o primeiro da raça ariana a se iluminar. Né? Através do seu próprio esforço, da sua determinação, ele fez a sua autoiluminação, ele iluminou-se e tornou-se um ser realmente extraordinário na história da humanidade. Né? O Messias, então, os Messias, dos vários, né, apontam o caminho, como as setas das encruzilhadas, que devemos seguir para chegar ao destino. O homem salva-se evoluindo, sempre se modificando para melhor. Aí, é claro, que entra um processo muito importante, que é justamente o livre-arbítrio. Né? Livre-arbítrio, que é algo, lei universal. A divindade respeita o livre-arbítrio sempre. Nós temos o direito de tomar as nossas próprias decisões. Veja, temos o direito de tomar as nossas próprias decisões perante o Eterno, perante Deus. Mas também temos o dever de responder pelas nossas ações, caso essas atitudes não sejam pertinentes, condizentes com as leis universais. Então, aí a lei do karma é assim, né? A pessoa tem o direito de tomar as suas decisões, mas tem que responder por essas decisões. O mais importante também, conforme nós já falamos em várias ocasiões, né, é que o livre-arbítrio ainda não é determinante, não é determinado na humanidade. Né? Então, existe a possibilidade do livre-arbítrio. Quando na raça lemuriana houve a queda dos anjos, e a gente fala a queda luciferina, de Lúcifer com os seus anjos, né? Isso aí está na Bíblia, né? Moisés já falou sobre isso, a queda dos filhos de Deus na face da terra. Né? Então, nós recebemos a possibilidade do livre-arbítrio, com a cessão. Nós recebemos a possibilidade do desenvolvimento da tríade superior. Mas essa tríade veio como um potencial. Então, o livre-arbítrio veio como um potencial. Nós temos, cada um tem que aprender a desenvolver plenamente o livre-arbítrio, escolher seus próprios caminhos. É um grande desafio para a humanidade. Nós sabemos que, a bem da verdade, sabemos que quase, talvez 70% da humanidade, 60%, 70%, não usam o livre-arbítrio, não é verdade? Eles vão ao sabor dos modismos, das ideias, das ideologias, e vão assim, repetindo as ideias dos outros, inclusive nos próprios dirigentes das religiões, eles vão repetindo as ideias, quando não é assim. Tem que haver o desenvolvimento do livre-arbítrio, do autoconhecimento. Né? Isso aí significa conhecer a verdade. Conhecer a verdade é conhecer a si mesmo. Por isso que Jesus falou, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que é conhecer a verdade? Simples esse entendimento, né? Simples para no caminho da iniciação, mas muito difícil no mundo religioso. No mundo religioso não se entende isso.
o que é conhecer a verdade? No caminho da iniciação, a gente sabe com nítida certeza a esse respeito. Conhecer a verdade é conhecer a si mesmo. Então, conhecereis a verdade, Jesus diz. Jesus diz, conhecereis a si mesmo. E essa verdade vos libertará. O que é isso? O que quer dizer isso? Quando o indivíduo conhece a si mesmo, ele se liberta. Agora, ele se liberta do quê? Do que ele se liberta? De si mesmo. É isso? O autoconhecimento é um processo que nos dá a libertação de nós mesmos. Do quê? Da nossa personalidade, desse quaternário inferior. Isso é muito importante. Essa semente muito importante para o entendimento, e faz a diferenciação entre a religião e o processo iniciático. Né? Então, na religião temos um Salvador, temos todas as indicações de comportamentos que devem se tomar para ter medo de Deus, etc. Isso não é certo. Isso aí é necessário para determinadas pessoas, mas não é suficiente. É necessário, mas não é suficiente para o processo de iniciação. Então, o processo de iniciação é conhecimento de si mesmo, autoconhecimento. Nós vamos voltar a esse ponto, né, do monismo com mais profundidade. Num determinado momento, nós vamos entrar com mais profundidade nesse assunto, que é um assunto fascinante. É algo fascinante e muda completamente a visão que nós temos a respeito do universo, da nossa vida e assim por diante. Nós temos uma outra pergunta aqui, né, que nós podemos fazer, né, que faz parte desse aspecto de introdução da eubiose, né? É a seguinte pergunta. A eubiose não sonha muito alto, referindo-se à nova civilização, à paz universal, tendo por epicentro o Brasil? Isso, nós já falamos, né, em live anterior que isso é um conhecimento do nosso mestre. Né? O Brasil é a pátria do Avatara Maitreya, berço da nova civilização. Então, essa é a pergunta. Né? Muita gente pode dizer, será que a eubiose não sonha muito alto, pensando que o Brasil tem esse privilégio por ser o epicentro do desenvolvimento de tudo? Nós devemos dizer o seguinte, veja, que o fato de o nosso mestre indicar, aliás, já na doutrina secreta de HPB, ela já determinava, né, que a sétima raça-mãe deveria surgir em regiões do sul. Né? A sexta raça-mãe no norte e a sétima raça-mãe do sul. Isso no tempo de HPB. Com o nosso mestre, houve uma adaptação de perspectivas dentro de uma visão de terceiro milênio. Né? Nós devemos dizer, quando o mestre nos diz que o Brasil é o berço da nova civilização, isso não é um privilégio, simplesmente, é uma responsabilidade cósmica. Veja bem, não é um privilégio dizer, não, é no Brasil que vai surgir uma nova civilização, os brasileiros são privilegiados. Não, não. É realmente uma responsabilidade enorme. E quem está vinculado ao processo de desenvolvimento do Brasil, perante a lei universal, não pode falhar. E essa falha redunda numa cobrança kármica muito séria, porque significa divergir. Isso não permitir que o fluxo evolutivo da humanidade ocorra de acordo com a determinação do eterno. Então, quando se diz que a eubiose poderia estar sonhando muito alto, nós podemos dizer, no sentido vulgar, sim. Podemos dizer que a eubiose sonha uma coisa extraordinária para o Brasil. Mas, em termos iniciáticos, não. Existem dois tipos de sonho, consciente e inconsciente. A eubiose é sonhadora consciente, pois se empenha pela realização dos seus ideais. O homem não sonhava atingir a Lua? E não se dizia que era um sonho louco? No entanto, conseguiu, trabalhando conscientemente, sem deixar de continuar a fazer serenatas para ela. A Lua continua sendo a imagem dos enamorados, do amor, etc. Né? Uma imagem muito poética, né? Mas o homem, o ser humano, já esteve lá. Né? E todos os grandes, mas ela não deixou de ter aquela imagem, né? Que ela tinha desde a antiguidade, se bem que no sentido iniciático, nós já abordamos isso com uma certa frequência em lives anteriores e vamos continuar abordando. A Lua tem uma função específica
Mas só que a Lua ela tem uma ligação com o passado, porque nós todos viemos da Lua, né? Os seres humanos vieram da Lua, não é isso? São seres lunares, somos alienígenas, somos alienígenas. Falam tanto em alienígenas, são nós somos alienígenas. Viemos numa evolução lunar anterior para a Terra e trazemos de lá um conteúdo emocional muito forte, que precisa o quê? Ser transformado. Então, nosso mestre diz que é necessário transformar este conteúdo lunar, emocional, num conteúdo divino ou solar. É transformar, então, a Lua em Sol. O nosso caminho é esse, da Lua para o Sol. Transformar esse conteúdo emocional que caracteriza, e mental, concreto, que caracteriza muito fortemente a nossa personalidade, para uma visão superior, de tríade superior, né? E justamente indica a nossa espiritualidade. Né? Então, a humanidade deve sonhar, todos os grandes feitos partiram de sonhos considerados impossíveis. Isso. A humanidade deve sonhar sempre, para que um dia seus sonhos se transformem em realidade. Só que esses sonhos não devem ser sonhos que não têm uma base sólida no conhecimento iniciático. Né? Deve ser um sonho, mas baseado justamente na ciência iniciática das idades, para não se transformar uma divagação, né? Poética, uma divagação sonhadora, sem qualquer sentido prático. Né? Então é necessário o sonho, sim, né? A visão do futuro, mas baseado em fatos sólidos, precisos, baseado na ciência iniciática das idades. Uma outra pergunta que se faz é justamente sobre a duração dos cursos da eubiose. Né? Qual a duração dos cursos da Sociedade Brasileira de Eubiose? Então, nós temos uma informação muito importante. Cada grau dura 9 meses, começando em março. Então, começando em março. Sempre em março começa. São 4 graus. Manu, Yama, Karuna e Astarote. O primeiro é o peregrino. É o grau básico, o grau de entrada no caminho da eubiose. O peregrino é o primeiro, o básico. Depois nós temos mais 4 graus: Manu, Yama, Karuna e Astarote, representando os senhores da evolução, potestades dirigentes das 4 raças ontológicas que habitaram o planeta, ou ainda a personificação dos 4 princípios que a humanidade já realizou na sua ronda terrestre. Então, eu quero dizer o seguinte, olha que importante. Os cursos da eubiose são baseados justamente no aspecto cosmogênico e antropogênico. Tudo que o nosso mestre realizou na estruturação da eubiose tem por base a estrutura do universo como um todo. Né? Tanto no sentido das hierarquias, de todos os seres que trabalham nesse sentido, né? Então, os graus são focados, tudo isso nesse sentido. Com os tátivas também pertinentes a todo esse processo evolutivo. Né? Então, veja bem, então, o curso da eubiose ele é baseado fundamentalmente no aspecto da cosmogênese e da antropogênese. Isso é muito importante, né? Tem um sentido universal. Né? Então, nós temos o seguinte, vamos dizer o seguinte, são 4 graus. O Manu, né, das 4 raças ontológicas que habitaram o planeta, ou a personificação dos 4 princípios que a humanidade já realizou em sua ronda terrestre. Há um preparatório que se chama peregrino, como nós falamos. Né? Entretanto, antes de ingressar na escola, o candidato terá que optar, comprometendo-se com si mesmo a dedicar-se ao estudo, ao trabalho sobre os veículos internos, se quiser fazer-se eubiota e credenciar-se e pertencer à fração consciente da sociedade futura. Algo que eu gostaria também de deixar bem claro para os nossos prezados irmãos, é muito importante, né? Fala-se muito em sociedades secretas, né? Fala-se muito nos livros, né? Os entendidos, sociedades secretas. Então, a Sociedade Brasileira de Eubiose não é uma sociedade secreta. Porque muita gente sabe, muitas pessoas sabem que ela existe. Então, se fosse secreta, ninguém saberia da sua existência, mas ela existe e todo mundo sabe que existe, a Sociedade Brasileira de Eubiose. Ela não é secreta, mas é oculta. Oculta por quê? Porque os seus conhecimentos não são dados de maneira de massa, pelos meios de difusão do conhecimento. Né? Os conceitos mais fundamentais da eubiose,
e da doutrina secreta, né, é dado de maneira privada, privativa, para os membros da Sociedade Brasileira de Bibliose. Por quê? Porque os mestres determinam isso, que esses conhecimentos devem ser muito bem cuidados, né? Não se deve disseminar esses conhecimentos aleatoriamente, ao léu, sem o cuidado, né? Aliás, o nosso Jesus, o Cristo, ele já dizia isso, né? Está no Evangelho, né? Não jogue pérola aos porcos. Isso aí. Quer dizer, o porco que Jesus se referia, porque o porco vive na lama, né? Então, significa não jogar essas pérolas para consciências que vá jogar essas pérolas na lama. Isso é realmente um sacrilégio, uma coisa que não se pode nem imaginar isso, né? Então, os mestres têm esse cuidado e nos ensinam esse fato, que devemos ter muito cuidado no ato de passar esses conhecimentos. E é por isso, então, que a Sociedade Brasileira de Eubiose é uma sociedade oculta. Oculta para quem? Para aqueles que não querem não querem seguir o caminho da iniciação. É isso? Aliás, não só a sociedade, toda escola iniciática é oculta para aqueles que não querem seguir o caminho da iniciação. Não é verdade? Agora, se a pessoa chega na escola iniciática, especificamente a eubiose, bate na porta, pedindo para entrar, a porta se abre. E ela faz seus cursos e segue seu caminho da iniciação. Mas é necessário bater na porta. Se a pessoa não quer bater na porta, a porta não se abre. A porta não se abre, não é verdade? Então, novamente, Jesus o Cristo, batei e abrir-se-vos-á. Olha, batei e abrir-se-vos-á. Jesus o Cristo dizia, bata na porta que a lei universal abre essa porta para o seu processo de desenvolvimento interno. Isso é muito importante, então, esse conhecimento, né? Também, e essa diferenciação que existe entre uma sociedade secreta e uma sociedade oculta. Aliás, eu devo dizer também o seguinte, nada no universo é secreto. Essa questão de secreto é um termo muito forte, que foi muito usado na antiguidade e nos tempos passados. Mas, na verdade, existem no universo as coisas que nós podemos conhecer e as coisas ocultas. Mas as coisas ocultas estão ocultas enquanto nós não nos tornamos capazes de penetrar nesses conhecimentos. Eles ficam apenas de uma forma permanente, provisoriamente oculta, até o momento que a gente nos capacite intelectualmente e através da transformação interna para poder entender esses fatos. Mesmo porque, se uma pessoa que não esteja preparada entra nesse conhecimento oculto, ela não vai entender, ela não vai conseguir entender. É necessário que a pessoa esteja preparada. Agora, eu digo assim, a pessoa encontra a escola oculta de maneira aleatória? Não. Vejam bem o que eu vou dizer. Isso é algo muito claro que o nosso mestre nos ensina. Nada acontece por acaso. A lei é justa e perfeita. Então, eu tenho absoluta certeza em dizer o seguinte: quando o momento chega, a pessoa se defronta com a escola iniciática. Eu vou repetir. Quando chega o momento, a pessoa se defronta com a escola iniciática. Só que aí ela tem um dever, exercer seu livre-arbítrio. Ela pode dizer sim ou não. Esse é o momento. É o portal. É o portal de ouro. É o portal de ouro da iniciação. A pessoa pode dizer sim, eu vou entrar. Ou ela pode dizer não, eu não vou entrar. Agora, se ela disser sim, ela entra e vai, então, fazer o seu caminho evolutivo e vai fazer um apressamento, né? Uma dinamização do seu processo evolutivo. Se ela disser não, ela vai adiar o seu processo de evolução. Por mais quanto? Centenas de anos, milhares de anos, que seja, né? Ela vai adiar. Então, por isso é importante o livre-arbítrio. O livre-arbítrio para tomar uma decisão consciente. Então, entrar numa escola iniciática é um processo consciente. Mas, eu digo não, eu repito aquilo que o nosso mestre, professor Henrique de Souza, afirma, sempre afirmou. Nada acontece por acaso. A lei é justa e perfeita. E tem mais uma importante referência, né? Quando a pessoa chega numa escola iniciática e adentra essa escola iniciática, na verdade, não é a primeira vez que ela faz isso. Não, dificilmente. Pode ser
Em raros casos, talvez seja a primeira vez. Na maioria dos casos, não é a primeira vez. Ela já teve esse contato anteriormente, né? Ou de maneira passageira, ou de maneira permanente, e vem com esse conteúdo consciente. Então, quando ela vê a escola iniciada na sua frente, ela entra, porque ela sabe que aquele é o caminho. Então, e depois tem outra coisa, nada acontece por acaso. A porta de entrada da escola iniciática nos é mostrada pela lei. E nós temos que decidir se seguimos ou não. Então, isso é importante, então, do perfeito uso do livre-arbítrio. Eu passo a palavra para o nosso irmão Carlos Antônio Nascimento para as suas considerações e para enriquecer o nosso encontro. O professor Walter, é impressionante, né, como a gente percebe, né, que a gente tem um conhecimento de ponta, né, através de todo esse compilado que a eubiose traz, e tem muito pouca gente, né, professor, que percebe isso, né? Muita pouca gente, também. O que será que está acontecendo com o mundo que pouca gente percebe esse conhecimento? Meu irmão Carlos, eu já abordei esse assunto aqui em outras ocasiões, mas nunca é demais a gente repensar o assunto de maneira muito importante, né? Nós podemos dizer o seguinte, que a escola iniciática não é um conhecimento de massa, não é, não é. A religião é um conhecimento de massa. É isso. Tanto que, em qualquer lugar, uma religião que segue um sentido religioso, no sentido profano, né? Do monoteísmo, assim, né? Um Deus antropomórfico, etc. Um Deus antropomórfico, né? Ou seja, o que é um Deus antropomórfico? Um Deus que é muito mais parecido com nós do que uma divindade, né? Aliás, no Antigo Testamento, o Deus do Antigo Testamento tinha os mesmos defeitos que um ser humano tinha, né? Um ser humano tinha, né? Por quê? Porque imagina, o homem não consegue entender um Deus superior, então ele imagina um Deus à sua semelhança. Ele inverte o sentido, né? Agora, o importante é que nesse processo de iniciação, não é isso? O conhecimento de religião é um conhecimento de massa. No processo iniciático, não. É um conhecimento de elite. Então, eu digo, observando esses fatos, através de HPB, através do professor Luiz de Souza, isso não é nada de anormal, é perfeitamente compreensível. Não é isso? Uma religião, um tempo religioso, se enche de milhares de pessoas. A gente vê as reuniões das religiões, existem milhares de pessoas, né, fazendo fila na porta para entrar e ir lá dentro também, no mundo inteiro. Na escola iniciática, não, são poucos. São poucos. Não é isso? Então, aqui, na eubiose, quantos fazem os graus? Dezenas de pessoas, não são milhares de pessoas. Mas é isso mesmo, o sentido é esse mesmo. Por quê? Porque o conhecimento é de elite. E mais um sentido também, muito importante. A evolução da humanidade vai ocorrer. Já dissemos, o nosso mestre diz, o Brasil é a pátria da Batalha Maitreya, berço da nova civilização. Mas o processo evolutivo, a estrutura, a orientação, o norte dessa evolução não será dado pela humanidade como um todo. Porque a humanidade é uma mistura de tudo que é bom e tudo que é mal, não é verdade? Na humanidade, se nós vemos a humanidade, existem santos e assassinos, terroristas, é uma mistura de todos. Né? Então, agora, dentro dessa humanidade existe que uma elite. Não é elite financeira, elite social, não é nada disso, é elite espiritual. Existe uma elite espiritual. O que é essa elite espiritual? Aquela pequena quantidade de pessoas, nem digo de pessoas, de consciências, que perceberam a sua função no sentido evolutivo, de colaboração com o Eterno, e se dedica a esse estudo profundo de si mesmo e do universo. Então, é elite. E outra coisa importante, é essa elite que dá o fundamento para a evolução da humanidade. Então, não é a humanidade, por exemplo, aqui no Brasil, vamos falar do Brasil? Brasil é o berço da nova civilização. É o brasileiro, no total, que vai fazer isso? Não, não é isso. No Brasil, existe uma elite que vai fazer esse processo. Agora, essa elite é o ponto de apoio, é o objetivo, é o exemplo. Muitos, olhando para essa elite, vai seguir esse exemplo. Muitos, a grande maioria vai olhar esse trabalho de elite e vai dar as costas, não vai seguir.
Então, a lei vai agir no sentido kármico e vai determinar o rumo que essas pessoas devem ter. Né? Então, isso que é importante. O que vai decidir o futuro do Brasil como pátria do Avatara Maitreya e berço da nova civilização é justamente a ação dessa elite. E é por isso que o nosso mestre fez sempre um trabalho de elite. É isso. E a HPB também, a Blavatsky também, é um trabalho de elite. São poucas as pessoas. Então, eu digo assim, não é de se espantar que poucas pessoas sigam o caminho iniciático. Não é de espantar. É o real, a realidade é essa. Né? Mas é o necessário. É necessário que cada vez mais nós aumentemos a massa, a quantidade dessa elite para satisfazer os planos, para vir concretizar os planos do eterno na face da Terra, que é justamente produzir a evolução da humanidade. Uma coisa é certa, todos chegarão lá. Uma coisa é certa, todos chegarão lá. A evolução é inadiável, é irreversível. Todos chegarão lá. Todos chegarão ao nível da divindade. Como Jesus falou, a volta à casa do Pai. Todos nós voltaremos à casa do Pai, mas em épocas diferentes. Uns mais cedo, outros mais tarde, mas todos chegarão, não é verdade? Então, esse é o sentido dessa diferenciação entre essa visão que a gente tem da escola iniciática, que tem poucas pessoas, e a religião tem muitas pessoas. Eu digo assim, é bem ou mal isso? Então, o professor diz, o nosso mestre, o professor Henrique José de Souza, ele diz, quem entende a polaridade entende tudo. Então, isso não é bem nem mal, é o necessário. É o necessário. É necessário que exista uma elite. E essa elite é necessário que ela conduza a evolução do planeta Terra, e principalmente dentro do Brasil. E é necessário que exista a religião também. A religião é extremamente necessária. Podemos imaginar um mundo sem religiões? Seria o caos, o caos. Porque na religião a pessoa, no mínimo, tem medo de Deus. Então ela tem um momento de reflexão, né? Do pecado, do bem, do pecado, da coisa certa. Ela age nesse sentido, do bem, do pecado, e pensa que pode ser, então, Deus pode punir essa pessoa, né? Através de uma pena eterna, vai para o inferno. Isso é necessário, é necessário. Pelo menos as pessoas agem de maneira comedida, né? Num determinado patamar, num degrau. A religião é um degrau, seja que religião for. Existem muitos tipos de religiões, cada um no seu nível. Existem vários níveis de religiões, não é verdade? Cada um no seu nível. Mas é o necessário. As pessoas participam, ficam nesses degraus, mas vão absorvendo aqueles conhecimentos paulatinamente e é benéfico, né? A gente pode ver na religião, por exemplo, tem pessoas que se libertam do vício. Né? As pessoas são viciadas em drogas e, através da religião, elas mudam de comportamento. Né? Só que ela tem que mudar de vício. Né? Ela vai trocar de vício. Ela vai deixar do vício da droga e se viciar da Bíblia. Ela vai se viciar da Bíblia. Ela vai se agarrar da Bíblia e vai ficar com a sua perna de apoio. É ruim ou é bom? É bom. É melhor ela se agarrar na Bíblia do que se agarrar na droga, não é verdade? Mas o ideal era não se agarrar a nada. O ideal da iniciação era não se agarrar a nada. Ela desenvolver o seu autoconhecimento, ela desenvolver o seu Deus interno. Essa é a perspectiva justamente da escola iniciática. A pessoa não vai se agarrar a coisa nenhuma, ela vai ter liberdade de pensamento, né? Um livre pensador, livre-arbítrio, e tomar as suas próprias decisões. E nesse sentido que o nosso mestre diz, que o discípulo segue sozinho e no final ele encontra o mestre dentro de si mesmo. Esse é o sentido. Nós temos Deus e temos o mestre dentro de nós mesmos. Eu até pergunto, né? Dentro da escola, eu falo para os alunos, né? Algo que desceu na minha consciência também muito claramente, né? Com os ensinamentos do nosso mestre, né? Eu pergunto assim, o nosso mestre, professor Henrique José de Souza, ele quer ficar cercado de discípulos? É uma pergunta que eu faço. Eu fiz para mim mesmo e eu faço pergunta para os outros também. É a nossa intenção, é a intenção do nosso mestre, o professor Henrique José de Souza, ficar cercado de discípulos? A resposta é bem imediata, não. O nosso mestre quer ficar cercado de mestres. Olha só, o nosso mestre quer que nós nos tornemos mestres também, como ele. E mais ainda, que nós o ultrapassemos.
E não só ele fala, Jesus falava isso. Jesus está no Evangelho. Isso. Jesus, num determinado momento, ele falou assim: podeis fazer o que eu faço e muito mais ainda. Olha que isso é um conhecimento iniciático. Jesus dizia: vocês olhem para mim, mas eu não sou o topo da escada, eu não sou o topo da escada, o mais alto, não existe muito mais coisas acima de mim. Então ele diz: podereis fazer o que eu faço e muito mais ainda. Agora, a religião, eu nunca vi uma religião mostrar esse fato de maneira iniciática, o que Jesus falou. Então, na escola iniciática, nós recebemos esse ensinamento do mestre e entendemos na profundidade que é necessário termos para o entendimento do perfeito ensinamento que esse mestre nos traz. Então, por isso, essa observação do nosso irmão Carlos é muito pertinente, né? Que realmente a escola iniciática tem poucas pessoas, mas é o necessário, é a realidade. E nós temos, então, que é o quê? Aumentar essa quantidade de pessoas na escola iniciática, né? No entendimento do monismo, das leis universais, né? Isso, aumentando essa quantidade de pessoas, nós estaremos aumentando essa elite espiritual que dá o embasamento, dá a estrada, dá o futuro do desenvolvimento da humanidade rumo ao futuro grandioso que o Eterno nos mostra. Então, é isso o nosso irmão Carlos. Seu irmão Carlos, pode fazer as suas considerações, e se tiver perguntas também, vamos abordar. Eu vou colocar uma pergunta do Eduardo Nunes, professor. Eubiose é monista. Monismo harmoniza o politeísmo e o monoteísmo. Exatamente. Harmoniza também o criacionismo e o evolucionismo. Exatamente, exatamente. O monismo, veja bem, existe uma corrente criacionista, né? Uma corrente criacionista que é ligado às religiões, né? Então, Deus criou tudo. Deus é o criador de tudo. E existe a corrente evolucionista, né? Que é justamente a corrente da ciência acadêmica, né? Positivista. Diz assim, não, a evolução ocorre, mas a evolução não obedece a um plano inteligente superior, não. A evolução ocorre de maneira como tem que ocorrer, né? Então, esses dois sentidos, criacionista e evolucionista, se antepõem. Tanto que, quando Charles Darwin, propôs o seu movimento, o seu sentido de evolução, houve um grande debate na sua época, né? Entre os religiosos, né? E os seguidores de Darwin, né? Ele mesmo não, que eu tenho pesquisado, ele mesmo não participou ativamente dessas discussões, mas os seus seguidores tiveram debates muito intensos, né, com os religiosos a esse respeito. Mas, na verdade, veja bem, a religião, a ciência, baseada em Darwin, ela encampou, ela absorveu essa ideia do evolucionismo, né? Tudo evolui. E é uma lei universal da evolução. Só que essa evolução não é determinada por um fato não tem um sentido inteligente, não tem um princípio que determine essa evolução. É até aleatório, vai acontecendo aleatoriamente, né? Mas aí que está com o nosso o irmão Eduardo falou, né? Na verdade, o criacionismo e o evolucionismo, eles não são antagonistas, mas nós podemos fazer a harmonização. Nós podemos harmonizar esses dois. E essa harmonização é o monismo. O monismo. Então, veja bem, existe uma entidade inteligente, como o criacionismo fala. Sim. E existe a evolução, como o evolucionismo fala. Essas duas coisas são compatíveis. O fator inteligente fundamental e o fator evolutivo. Só que o fator evolutivo não é aleatório. Não é aleatório. Ele obedece a um plano arquetipal. E o sentido criacionista não é naquele sentido que a religião propõe. Um Deus, ele cria um universo fora de si mesmo. Ele está aqui, ele cria o universo. O universo aparece na frente dele. Não é isso dele. Não é assim. Na verdade, o universo está contido dentro do Deus, de Deus. É isso. Então, na verdade, entendendo pelo monismo, o universo ele não é criado, é manifestação. Então, olha pelo monismo, existe o universo imanifestado e o universo manifestado. Já em HPB, Helena, Petrona, Blavatsky, ela entrou nesse campo. E o nosso mestre seguiu
esse raciocínio e ampliou, inclusive, esse raciocínio. Então, não existe um Deus que cria. Não. A criação, na verdade, pela religião, não coincide com a realidade. Deus não cria, ele se manifesta. Então, se manifesta. Então, nós chamamos o eterno. O eterno. E esse eterno, não dá para entender esse eterno. Isso na doutrina secreta é dito já. Né? É impossível um ser humano entender o eterno. A HPB diz que é o inabordável, o incognoscível. Não é isso? Não dá para entender o eterno. Está além da capacidade do nosso entendimento. Mas a verdade é isso. Não existe o criacionismo de como a religião diz, mas sim existe a manifestação de algo superior em algo inferior. Isso, inferior momentaneamente. E também existe um sentido evolutivo. Dentro desse processo de manifestativo, existe o sentido evolutivo, mas não do jeito que a ciência fala, aleatório, porque não dá para imaginar isso, né? Não dá. A evolução, ela tem um sentido tão perfeito, tão matemático, que nos inspira a ideia de uma condução inteligente, de tal maneira que a gente vê que a evolução não pode ser aleatória, né? Mas não há uma prova concreta a esse respeito. Não há uma prova. Não há uma prova. Como a ciência também não consegue provar que a evolução ocorre de maneira aleatória e dá tudo certo matematicamente. O que a ciência provou até hoje? A ciência não tem prova disso até hoje. Que tudo na ciência funciona perfeitamente bem. Aliás, Lavoisier, o grande químico francês, que infelizmente foi guilhotinado, né, na Revolução Francesa, né? O incrível, né? Um dos grandes gênios da humanidade foi guilhotinado na Revolução Francesa, né? Justamente esse ser que eu citei. Né? Ele falou o seguinte: nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Olha só, então Lavoisier, veja bem, eu nunca vi um cientista ou um religioso ou alguém falar a esse respeito. Foi algo que caiu na minha mente e eu vi, puxa vida, Lavoisier, ele fez uma descoberta, não foi na química simplesmente, foi uma descoberta universal. Nada se cria, não, nada se cria, tudo se transforma. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Isso é uma ideia monista fundamental que Lavoisier falou. Né? Nada se cria, é o processo da manifestação. Nada se perde, fica tudo contido dentro de uma unidade, o princípio da unidade, né? E tudo se transforma, a evolução. Então, o que Lavoisier falou, ele falou do monismo. Ele não chegou nesse ponto, né? É claro que ele não fez por acaso isso, né? O gênio, na verdade, ele é projeção do arquétipo, é projeção. O nosso mestre diz: a inteligência do homem é a projeção do Espírito de Deus no homem. Então, nós somos a projeção do Espírito de Deus em nós. Não é verdade? Então, Lavoisier, ele fez uma descoberta, ele mesmo não falou isso, mas ele fez uma descoberta cósmica. Então, essa lei de Lavoisier, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, é um princípio monista. Monista. Isso é muito importante. Eu nunca vi isso em lugar nenhum. Eu confesso para vocês. Foi através das minhas pesquisas, das minhas meditações, que eu vi essa relação existente entre essa afirmação de Lavoisier com a ciência iniciática. Né? Então, ele não estava por acaso ali, né? Ele não estava por acaso. E ele também, veja bem, ele sofreu uma cobrança kármica também, né? Da Atlântida, né? Eu estou dando risada, mas é uma coisa lamentável, né? Mas eu não posso julgar. A lei sabe o que faz. A lei sabe o que faz. Então, isso aí tem um sentido muito profundo o que o nosso irmão Eduardo falou, muito interessante, né? E isso que eu tenho que falar. O nosso irmão Carlos, se tiver alguma outra pergunta, está muito bom. Tem uma pergunta do Júlio Teixeira, professor. Sim, Nem uma coisa nem outra, mas o monoteísmo e politeísmo são ainda necessários? Acho que esses níveis atendem a muitas pessoas. Pois eu vou dizer. Olha, tem muita gente que diz assim, né? O cristianismo é muito. O monoteísmo é muito ruim, o politeísmo é muito ruim, a ciência é muito ruim. Não é, é o necessário. O nosso mestre diz, não é bem nem mal, é o necessário. Então, tem pessoas que elas precisam da religião. Não tem jeito, precisam da religião.
Tem pessoas que precisam ter um conhecimento científico somente, é o nível, o patamar deles. Agora, tem pessoas que não se contentam com isso, eles querem ir mais adiante, então entra pelo caminho do monismo, né? Como o Lavoisier, né? Ele não se contentou com isso. Ele não se contentou com isso, mas ele fez uma descoberta, o mais importante, ele fez uma descoberta em bancada, na bancada de laboratório. Olha só que coisa importante. O Lavoisier fez essa descoberta fazendo reações químicas em laboratório, e fez essa descoberta universalista. Que aí tem que ser interpretada a maneira da ciência inicial das idades. Ele não fez por acaso isso, ele deixou uma base muito séria para isso. Então, para o nosso irmão Júlio, nós devemos dizer o seguinte, né? Que conforme o pensamento do nosso mestre, professor Henrique G. de Souza, as coisas não adianta caracterizar como bem e mal, são coisas necessárias, são degraus. São degraus que a humanidade, os componentes da humanidade vão seguindo, né? Vão subindo degraus e a ciência o processo vai haver uma transformação do conhecimento e assim por diante. Assim como os mestres também, né? A cada época, um mestre vem e ensina a verdade universal numa tônica específica, né? Então, Moisés deu uma tônica, depois veio Jesus Cristo, deu outra tônica, depois veio o HPB, deu outra tônica, Henrique de Souza deu outra tônica, e virão outros mestres no terceiro milênio, isso eu não estou inventando, o nosso mestre fala isso, e virão outros mestres no terceiro milênio, dando outras tônicas, levando o conhecimento humano a uma concepção fantástica do universo, da maneira como ele é. Né? Então, não são coisas necessárias. É necessário que isso aconteça. E cada um dentro. É como diz o jovem diz assim, cada um na sua praia. Né? Cada um na sua praia. Mas é claro que ele vai mudando de praias. Né? Ele vai evoluindo, mudando de degraus, paulatinamente, até atingir um conhecimento superior. Né? Eu quero agora, eu só queria, antes da próxima pergunta, só quero fazer mais dois comentários aqui para encerrar esse assunto aqui. Depois a gente passa novamente para a pergunta, tudo bem? Ok. Agora ele diz assim, com relação aos graus, a gente pode dizer assim, isso não é aleatório? A questão dos graus da eubiose? É aleatório ou não? Uma pergunta que pode fazer. Faz parte do processo de divulgação da eubiose. Né? Para quem conhece a ciência eubiótica e a vive, não é aleatório, pois nada se condiciona à sorte. A eubiose é tão lógica que o discípulo verdadeiramente empenhado logo a aceita como a única ciência capaz de explicar suas dúvidas essenciais e os acontecimentos do passado, do presente, que nos prepara para o porvir, para o futuro. O mal é que nós sempre esperamos que os outros ou as escolas façam aquilo que nos compete, quando nós é que devemos fazer uma vez orientados. Somos instrumentos da divindade para executar o plano cósmico na face da Terra. Nosso primeiro dever é preparar bem os nossos instrumentos de realização na vida. Cristo declarou, Yoshua ben Pandira, né? Jesus o Cristo, lhe disse que a vinha é grande e precisa de muitos servos. A vinha é grande, mas precisa de muitos servos. Em outra passagem, frisou, muitos serão chamados e poucos os escolhidos. Poucos escolhidos. Quer dizer, muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. O que significa isso? Muitos estão no caminho, todos estão no caminho da evolução, ou muitos, né? Mas muitos serão escolhidos, ou seja, poucos serão aqueles que terão a definição do autoconhecimento para seguir uma etapa posterior da evolução. Não perderão o caminho, retornam, repetem de ano, recomeçam, mas vamos demorar mais tempo para chegar. Mas é necessário que... Então, os escolhidos que Jesus Cristo fala, não é a divindade que escolhe, é a pessoa mesma que se torna eleito. Não existem os eleitos de Deus. Não há privilégio diante de Deus. A pessoa se elege a si mesma. Ela se torna eleita. A pessoa se torna eleita através do seu autoconhecimento, do seu processo de firmeza no seu estudo iniciático, né? Então, ela se torna eleita. Então, a lei capta aquele conhecimento da pessoa, o seu autoconhecimento, e o coloca no caminho seguro da evolução. Né? Então, resta-nos fazer todo o possível para pertencermos à elite escolhida. Olha só,
Resta-nos fazer todo o possível para que pertencemos à elite escolhida. Então é isso. Todo cidadão, todo ser que quer o processo quer garantir o seu processo de evolução, né? Não só para seu benefício próprio, mas o benefício da humanidade, né? O benefício da humanidade deve se esforçar para entrar, fazer parte desse rol, dessa elite, né? Como é que ele faz parte dessa elite? Através do autoconhecimento, né? E dois caminhos o nosso mestre indica, né? O autoconhecimento, evidentemente, mas dois princípios básicos que o nosso mestre indica, e Jesus falava também, né? O amor e o perdão. Sem isso, nada feito. Se não for feito esse processo através do amor e do perdão, não há possibilidade, nenhuma possibilidade. Então, vê aí um caminho maravilhoso para aqueles que querem se dedicar à sua transformação interna. Agora, aqui no nosso rol de perguntas, nós temos aqui uma última pergunta. Alguma consideração final para nós darmos um fecho nesse conhecimento, né? Então, podemos dizer o seguinte: a humanidade vive atualmente uma época semelhante à de Galileu, época de transformação, choque de ideias. Galileu quase foi queimado vivo na fogueira da Inquisição ao afirmar que o nosso sistema planetário era heliocêntrico. Quer dizer, todos os planetas giravam ao redor do Sol. E não geocêntrico, com a Terra no centro. Né? Geocêntrico, como todos queriam que fosse. Hoje, qualquer criança sabe que os planetas giram em torno do Sol. Olha só, hoje qualquer criança sabe que os planetas giram em torno do Sol e não da Terra. Da mesma forma, atualmente poucos compreendem a eubiose. Daqui a algum tempo, todos estarão também em condições de compreendê-la, aceitando e vivenciando seus ensinamentos, pois ela, como Galileu, ensina as coisas como elas são, e não como querem que elas sejam. Só então haverá paz na mente e no coração do homem e, consequentemente, na terra. Então, quero dizer isso, que é claro que esses conhecimentos dados pela escola iniciática, fundamentalmente aqui nessa versão moderna que nós temos, de terceiro nível, justamente do nosso professor Henrique José de Souza, que é a Sociedade Brasileira de Obiose, né? Esses conhecimentos, que hoje são ocultos e só podem ser acessados por uma elite, na verdade, será conhecimento ensinado nas universidades. Nas universidades. É isso? E eu posso até dizer para aqueles que já estão na eubiose sobre o sistema geográfico, nós entraremos nesse assunto sobre o sistema geográfico. Cada cidade do sistema geográfico, conforme determinação da lei, deverá, no futuro, ter uma universidade. Olha só, uma universidade. Cada sistema do sistema geográfico que nós temos no Brasil. E o que fará essas universidades? Terão a possibilidade e a função e a missão de trazer esses conhecimentos dos mundos internos para a face da Terra. Olha só, que interessante. Então, aí compete a elite. A elite espiritual do planeta, da Terra, tem essa função de dar base, de dar veículo para que esses conhecimentos dos mundos subterrâneos, dos mundos internos, venham para a face da Terra. E o nosso mestre indica essa data, esse ano importante, ano 3005. Então, o nosso mestre diz que a nossa raça ariana, né, a quinta raça-mãe, atingirá um estágio bastante diferenciado, né, e com transformação interna da Terra muito grande, inclusive com a vinda de Agartha para a face da Terra. Isso o nosso mestre deixa bem nítido. Em 3005, Agartha virá para a face da Terra. Mas é necessário justamente que essa elite sirva de instrumento. É isso? Não só para a obra, sirva de instrumento para si, para a obra e para os seus irmãos em humanidade, ajudando a evolução da humanidade como um todo. Né? Eu passo a palavra para o nosso irmão Carlos. Se tiver mais alguma pergunta, por favor. Tem, professor. Tem pergunta do Júlio aqui, professor. Sonhando alto, intervendo a pergunta: onde seria o palco se não o Brasil? Exatamente. Veja bem, olha, a gente diz assim, olha, o irmão Júlio realmente deu uma síntese, eu gosto do irmão Júlio, ele é sintético, né? Não seria o Brasil. Agora, veja bem, a escolha, não é que o Brasil foi escolhido, veja, vamos deixar bem claro, não é que o Brasil foi escolhido, faz parte da história
do nosso Ocidente. Na verdade, o conhecimento veio do Ocidente, depois das cruzadas, os cavaleiros templários, depois veio vindo, os cavaleiros templários trouxeram grandes conhecimentos para o Ocidente, inclusive das grandes navegações. Na verdade, esse conhecimento foi plantado em Portugal, O rei Dom Dinis e a Isabel, a Santa Isabel, né, que foi sua esposa, isso foi plantado no ano 1200 e tanto, né? Da nossa era, né? Esse conhecimento foi plantado em Portugal, vindo dos cavaleiros templários. E Portugal, então, de posse desses conhecimentos das grandes navegações, expandiu o processo de colonização da humanidade, da Europa, para o resto do mundo, né? Foi o primeiro processo de unificação de toda a humanidade, essas viagens dos portugueses, realizando o trabalho que os fenícios já faziam, né? Porque os portugueses, conforme o conhecimento iniciático, são, em maioria, reencarnação dos fenícios. Eles fizeram esse trabalho novamente e trazendo para as Américas, é o caminho. Então, dizemos o seguinte: por que a América do Sul? Por que o Brasil? Não é que o Brasil foi escolhido, o Brasil foi preparado há milhares de anos, ou há milhões de anos. Não é isso? A gente não, com certeza, quando houve a queda de Atlântida, com certeza não, com toda a absoluta certeza, na queda de Atlântida, ou antes, já estava determinado todo esse processo, que haveria e viria para uma terra escolhida na América do Sul, o Brasil. Né? Não é que o Brasil seja escolhido, não é isso, não é que o Brasil seja escolhido. Ele foi preparado para isso, né? Os Estados Unidos também foi preparado para isso. Nós houve um momento em que houve um transbordo de energias que estavam lá, de consciências que estavam nos Estados Unidos, de El Moro para o Brasil. Isso o nosso mestre explica direitinho, né? Nós vamos entrar nesse assunto, mas hoje não vai dar para falar sobre isso. Houve um transbordo para o Brasil, né? E que veio originar justamente aqui o nosso entorno, né? E todo o conhecimento espiritual que nós temos aqui no Roncador, no estado de Mato Grosso, né? Então, o Brasil foi preparado para isso. Então, existem fatores. É claro que existiram fatores enormes vinculando esses processos todos, né? O desenvolvimento da Europa, a Revolução Francesa, a independência dos Estados Unidos, a vinda da família real para o Brasil, a independência do Brasil, Dom Pedro I, Dom Pedro II, depois uma série de eventos. Não é por acaso, né? A história, por vezes, eu tinha essa dificuldade de enxergar a coisa pelo sentido único, amplo, né? Eu recebi essa possibilidade de entender no sentido amplo através do nosso mestre, o professor Henrique José de Soleil. Esse foi um ensinamento, dos muitos ensinamentos que eu tive do nosso mestre, foi ter essa visão sintética, global, né? Então, a história vem acontecendo, nada por acaso vai acontecendo, justamente para jogar, porque é a hora da América. E, na verdade, não é a hora da América, é o retorno da raça ariana no seu processo para a sua origem, né? Porque a raça ariana surgiu da Atlântida, foi para o Oriente. Agora é o itinerário a volta da raça ariana para o seu processo que lhe compete fazer em terras de onde ela saiu. Uma volta, né? Isso por determinação da lei. Então, novamente, o Brasil é a pátria do Avatara Maitreya, berço da nova civilização. Por acaso? Não é por acaso. Isso já vem sendo montado há milhões de anos, desde a Atlântida, desde a Lemúria, porque esse é o processo da evolução. A evolução não é por acaso. Existe uma inteligência superior que conduz o processo evolutivo, né? Isso é muito importante, esse entendimento. É claro que não para no Brasil. Depois vão existir outros continentes, né? Uma sexta raça-mãe, sétima raça-mãe, e assim por diante, né? Outros continentes surgirão, né? Segundo a ciência iniciática, o fundo do Oceano Pacífico deve retornar novamente, vai emergir para albergar uma nova raça. Depois, a última raça deverá surgir onde hoje é o continente antártico que é coberto de gelo, mas lá é um continente, né? Diversamente do Polo Norte, que não é um continente, é uma calota polar. Lá existe uma calota polar. Mas no hemisfério sul, o Polo Sul não é uma calota polar, é um continente coberto de gelo.
Então, esse gelo vai desaparecer, né, e vai surgir uma nova civilização ali. Então, tudo isso pelo conhecimento iniciado, que a gente vai vendo, e eu tive essa felicidade, através do professor Henrique de Souza, de poder fazer essa síntese. Então, nada que acontece na história está separado, está tudo interrelacionado, faz parte da mesma história da humanidade. Então, essa é a resposta que eu posso dar para o irmão Júlio. Foi muito boa a observação do nosso irmão. O professor, o Tiago Omiso, ele pergunta o seguinte: na eubiose se fala da vontade, inteligência e amor. Como desenvolver a vontade? Seria com a determinação e coragem? E a vontade é o maior atributo do ser humano ou do eterno? Olha, eu vou dizer para o nosso irmão Tiago, ele falou o seguinte: seria com a determinação e coragem, coragem. De onde vem a palavra coragem? Cor é coração, agir. Então, agir com coragem não é isso que nós vemos, a pessoa se expor uma guerra, não, é agir com o coração. Agir com coragem é agir com o coração. Então, realmente, o sentido da evolução, podia pôr a pergunta novamente, para eu ouvir o nosso irmão Tiago, né? O processo todo, podia pôr a pergunta novamente, para eu ver se tem algum detalhe que eu não tenha percebido, né? Na eubiose se fala em vontade, inteligência e amor. Né? Como desenvolver a vontade? Seria uma determinação da coragem? É a vontade, é o maior atributo do ser humano do eterno? Exatamente. A vontade é o maior atributo do ser humano. Está ligado com o templo. Não é o desejo, veja bem. O importante é o ser humano deixar de agir pelo desejo, para a satisfação dos seus interesses pessoais, para a vontade. A vontade, justamente, é universal, é satisfazer as necessidades da humanidade. E o amor é justamente a coragem. Né? Coragem o que quer dizer coragem? Agir com o coração. Então, realmente o irmão está certo. Agir com amor e desenvolvimento da vontade. A vontade significa deixar de pensar em si próprio e pensar na humanidade. O pensamento do Cristo, né? Ama o próximo como a ti mesmo. Ama o próximo como a ti mesmo. Então, no momento que o indivíduo olha para um ser que ele julga semelhante e vê nesse semelhante ele mesmo, esse é o processo do terceiro milênio. É o indivíduo olhar para um outro que ele julga semelhante e ver que não é semelhante, é ele mesmo que está ali. Na verdade, Tiago, nós não somos muitos, somos um só. Nós somos uma unidade. É o monismo. Essa ideia do monismo. Não existe A, B, C, D, milhares, de milhões, de bilhões, 7 bilhões e 300 milhões de pessoas. Não. Somos um só. Nós fazemos parte de uma mesma consciência, que é justamente Deus. Pegando todas as consciências, unindo, dá Deus. É isso? Então, Deus não se divide. Ele não se divide. Ele se estratifica em diversas estados de consciência, mas mantém a sua unidade. Então, é verdade, Tiago. Desenvolver a vontade, a coragem, que é agir com o coração, e desenvolver a vontade. A vontade quer dizer deixar de pensar em si mesmo para pensar em todos. Pense em si mesmo, claro, na sua evolução, no seu processo de desenvolvimento, mas sempre objetivando a evolução da humanidade como um todo. Parabéns pela pergunta, muito inteligente, Tiago. O Júlio Teixeira pergunta o seguinte: universo e cosmo. O universo é o sopro e o cosmo o resultado concreto da ideia ou o sopro? Na verdade, existe uma definição, né, do universo como caos. O caos é uma confusão, desordem, né? E o cosmos é uma organização perfeita das coisas, né? Na verdade, veja bem, quando há uma manifestação, é isso, existe aquilo que a gente vê no caos, né? No caos, né? A ciência vê o Big Bang, uma explosão, a matéria se expande, né? Se forma novas, diversas possibilidades, né? Mas através desse caos existe o que a gente chama de caos. Por trás existe uma ideia integradora desse processo inteligente. Aliás, na própria informática existe a teoria do caos, né? A gente sabe disso. Quem lida com informática tem a teoria do caos, né? Mas a teoria do caos existe algo pertinente por trás que dá um conjunto de organização para esse caos, né? Então, o que nós chamamos de caos, na verdade, seria a parte do manifestado,
que não é bem o caos, é uma forma de manifestação que nós, por vezes, entendemos ser o caos, mas não é verdade. Tanto, veja bem, eu vou até citar uma coisa, né? Existe na física a lei da entropia, é uma forma matemática. Na termodinâmica existe a lei da entropia, uma das leis da termodinâmica, a entropia, que diz o seguinte, que a entropia é um número matemático que vai aumentando, é uma forma matemática, né? Vai aumentando, aumentando. Quanto mais aumenta a entropia no universo, o que acontece? A fonte fria vai se igualando à fonte quente. Então, é assim, o que move o universo é a polaridade, né? E nós, pela termodinâmica, a polaridade é uma fonte fria e uma fonte quente. É isso que a possibilidade de existir motores. Os motores, né, existem por causa disso. Essa diferença em fonte fria dá a possibilidade de gerar movimento, trabalho. Isso diz a física. Né? Mas é claro que, veja bem, a ciência diz que o universo está numa fase, a teoria da termodinâmica, o universo está esfriando. Ou, não é bem esfriando, está havendo uma equalização de fonte fria e fonte quente. E quando houver uma equalização de fonte fria e fonte quente, o universo sofre uma paralisação. Não há mais possibilidade de formar energia, de formar trabalho. Né? Muito bem. Agora, se a gente analisar o processo evolutivo, nós vemos o contrário. É isso? Olha, ninguém me falou isso. Através das minhas meditações, eu nunca li isso em livro nenhum de física, nada. Mas através de um processo de fazer, comparando, eu cheguei podemos chegar a conclusões específicas. E vocês podem também meditar. O processo evolutivo, ele não é um processo de esfriamento que parte do simples, que parte do complexo para o simples. Não, o sistema evolutivo parte do simples para o complexo. Olha que impressionante. É do simples para o complexo. Então, o que diz? O que diz a teoria da evolução? A vida surgiu na água. Essa que nós temos aí embaixo. O que aconteceu? Na água surgiram aminoácidos. Então, a ciência diz, como apareceram esses aminoácidos? Existiam as estruturas, nitrogênio, oxigênio, na água, né? E através de centelhas da atmosfera, né? De raios, etc., formou-se os aminoácidos, formaram as proteínas. Depois, essas proteínas foram se juntando e formaram os aminoácidos. Depois, os aminoácidos, através de um processo de evolução, foi indo e surgiu um ser unicelular, uma célula, né? Aí, é claro que aí já entra o DNA. De onde vem o DNA? Claro, o DNA não surgiu dali. É uma projeção de um arquétipo superior. Depois, essa célula, esse ser unicelular, formou-se os seres pluricelulares. Depois, os peixes, etc., os animais marinhos, né? A vida surgiu no mar, assim diz a ciência, né? Surgiu na água. Depois surgiram os anfíbios, né? A vida passou para a Terra, depois surgiram os répteis, depois os mamíferos, e aí finalmente surgiu a humanidade. Então, o processo evolutivo é um processo que vai do simples para o complexo. E é o contrário da entropia. Vejam bem. A entropia diz que o universo está caminhando do complexo para o simples, vai se degradando, vai ter uma morte térmica. E no processo evolutivo, não, está se construindo. É o inverso da entropia, do simples para o complexo, estruturas cada vez mais complexas. É evidente que nos leva a compreender que existe um pré-determinismo disso. A evolução não é aleatória, ela é determinada. Existe algo condicionante para que essa evolução ocorra. E essa algo condicionante é justamente o eterno, justamente aquele imanifestado que se manifesta e traz aqueles arquétipos para que a evolução ocorra. Tudo isso a ciência vai chegar nesse ponto. Né? Eu até brinco com os alunos, é uma brincadeira, mas tem uma verdade. Né? Na minha consciência, eu digo assim, Charles Darwin vai ter que reencarnar no terceiro milênio para continuar o seu trabalho. Charles Darwin, que fez um trabalho maravilhoso, ele deverá reencarnar. Na minha cabeça, isso é muito claro isso. Ele deve reencarnar e outros tantos gênios, né, para continuar esse estudo do processo evolutivo, mas a maneira monista, né? Então, isso é muito importante. Eu fiz uma síntese bastante rápida desse pensamento para tentar satisfazer
a pergunta do nosso querido irmão Júlio. Ô, professor, para finalizar, o Guilherme Guazelli Neto ele pergunta o seguinte: a pandemia enfraqueceu a SBE? Olha, eu vou dizer uma coisa. Nós não podemos pensar pelo bem e pelo mal. A pandemia é algo que está acontecendo e não é aleatório. Nada acontece por acaso. Agora, se vocês me perguntarem para eu explicar exatamente o que está acontecendo, eu sou incapaz de explicar isso. E se eu tentar explicar, eu vou mentir para vocês. Eu vou inventar uma mentira. Então, eu prefiro que a nossa consciência vá se ajustando a esse entendimento e vá entendendo aos poucos por que isso está acontecendo. Mas a pergunta é essa: a pandemia enfraqueceu a SBE? Não, não enfraqueceu. Não. Nem a humanidade. Pelo contrário, eu percebo que a humanidade está se tornando mais forte. Isso é algo, nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso, né? Então, eu acho que isso aí é uma coisa extraordinária. No meu caso, por exemplo, no meu caso, né? Eu dava palestras, algumas vezes eu dava palestras pela internet. Agora eu estou na internet direto, não é verdade? Então eu falo assim, no meu caso e outros tantos irmãos da eubiose, né, que estão fazendo palestras, né? A gente, em vez de estar falando para um grupo restrito, num ambiente fechado, no departamento, nós estamos falando para o Brasil, para o planeta Terra. Tem pessoas que ouvem aqui, na Inglaterra, na França, etc. É um processo de expansão do conhecimento. Esse é um processo, não só na eubiose, mas em todos os ramos do conhecimento, né? Eu acho que pela internet já está havendo uma união maior, né? Quer dizer, existem ganhos, claro que existem ganhos, a pandemia dá ganhos efetivos para a humanidade. Eu não sei explicar exatamente, dar uma visão exata, porque só a lei sabe. Eu não vou explicar uma coisa que a lei tem. Eu tenho que entrar no processo da lei e entender exatamente o processo, né? Mas eu sei de uma coisa eu tenho dúvida, não tenho dúvida, que o mestre falou: nada acontece por acaso. A lei é justa e perfeita. Existe um trabalho de reajustamento da humanidade. Existe um trabalho de reajustamento da humanidade, né? Agora, explicar isso é muito complexo, né? Somente um mestre, um ser de elevada hierarquia, poderia nos dar informações precisas, estou dizendo precisas, a respeito desse conhecimento. Mas nós sabemos que a humanidade está passando por um processo de transformação muito grande. É um processo de transformação muito grande. Eu vejo, por exemplo, movimentos de pessoas se unindo para recolher alimentos para distribuir para as pessoas, né? Hoje mesmo, recentemente, agora, de ontem para hoje, está em discussão a questão dos restaurantes. Os restaurantes, né? Sobras do restaurante é jogada no lixo, comida. Então, grande parte da produção de alimentos da humanidade é jogada no lixo e tem gente passando fome. Agora já estão pensando em reaproveitar esses alimentos. E existe uma lei, isso me informaram. Eu não sou advogado, os advogados que são dentro do conhecimento da lei, podem informar com mais precisão. Mas existe uma legislação, uma lei, que proíbe que o restaurante ofereça essa comida que sobra para os necessitados, porque dizem que está fora da validade. Mas existem, eu sei, há anos atrás, antes da pandemia, eu vi que existem entidades, né, entidades que recolhem alimentos que sobram, né, e, através de uma lei, eles recondicionam esses alimentos e distribuem para os necessitados. Nas feiras, inclusive. Eu li que tem determinadas ONGs que fazem isso. Que, pelo menos na época que eu vi, era isso, né? Acaba a feira, sobe um monte de fruta, né? Que às vezes tem um pedacinho amassado, ninguém compra, né? Então a pessoa o feirante joga fora. Então essa ONG vem, pega uma mão, por exemplo, que está um amassadinho, ele corta aquele amassadinho, embala e vê que tem um prazo de validade, e aquele alimento é utilizado para alimentar pessoas carentes. Então tudo isso aí são transformações importantes. É isso. A humanidade passa fome não é porque falta alimentos, é porque os alimentos são jogados no lixo. Olha o que eu estou falando, não sou eu que falo, as autoridades estão falando. Nesses últimos dias, muitas autoridades estão falando isso. Uma coisa muito antiga, que eu já sabia disso há muito tempo, né? A humanidade passa fome, mas não é porque falta alimentos, porque muita comida é jogada no lixo.
Se a gente aproveitasse esse alimento que vai para o lixo, a humanidade não passaria fome. Essa transformação, e já está acontecendo isso. Já está acontecendo isso. Grandes campanhas para arrecadação de alimentos para atender pessoas que, pela pandemia, estão sem ganhar dinheiro, não podem trabalhar. A gente sabe, são efeitos profundos. Mas, ao mesmo tempo que a pandemia bate forte na nossa vida profana, ela também gera comportamentos diferentes na humanidade. Nada acontece por acaso, nosso mestre fala, né? Então, essa pandemia, disso eu sei, não é por acaso. Aliás, agora, uma coisa eu sei, nenhuma pandemia dura para sempre. Olha o que eu estou falando. A gripe espanhola durou... Eu fiz uma pesquisa recente, durou 3 anos e 11 meses. 3 anos e 11 meses, a gripe espanhola. E naquele tempo não tinha vacina, não tinha antibiótico, a medicina não tinha os recursos que tem hoje, não. Nós temos uma ciência, uma evolução realmente bastante avançada, né? A evolução atingiu um patamar bastante avançado, né? Então, temos possibilidade de sairmos dessa pandemia. Não sair da pandemia, o vírus não vai sumir, ele vai ficar por aí, né? Mas ele vai ficar controlado através das vacinas, né? E é necessário esses cuidados, a máscara, afastamento social, por enquanto, né? Isso é necessário fazer, todos têm que ter essa consciência, né? E colaborar com os governos para que isso aconteça, né? Mas a ciência também vai trabalhando e também de maneira kármica, este processo vai se arrefecer. E vamos chegar um momento que isso vai voltar, não à normalidade, mas uma nova normalidade, com novas conquistas sociais, novas maneiras de se entender. Isso está batendo no coração das pessoas. Isso é muito importante para a nossa evolução. E o vírus também está fazendo o seu processo evolutivo, né? Devemos considerar também, né? O vírus é um processo evolutivo. Ele está evoluindo também, ele faz parte, né? O vírus é algo que vai atingir uma consciência superior, né? O vírus é uma molécula, um DNA ou um RNA, não é? Você diz? O que é um vírus? O vírus não é um ser vivo. O vírus não é um ser vivo, é uma molécula. O vírus é uma molécula, ou de RNA, ou é DNA, ou é RNA. Então, ele se encapsula, faz uma estrutura, mas não é um ser vivo, como nós, não é uma célula, né? É uma molécula. Mas essa molécula está fazendo também o seu processo evolutivo, está sendo veículo do processo evolutivo universal. Não é mal nem bem, é o necessário. É necessário. Então, agora, nós vamos evoluir com esse tranco, né? Isso aí nos vai jogar num processo evolutivo e muitos dizem que já estava previsto. O nosso mestre já previu isso, né? Existe uma... Aliás, num determinada live eu vou enfocar isso. O nosso mestre, já na década de 40, ele previa que a partir de 2016 a humanidade sofreria uma transformação muito grande, muito grande. E a partir de 2016, é isso, o rei do mundo agiria mais intensamente na face da Terra. Isso ele fala, né? De maneira a fazer a transformação rumo a uma nova civilização. Rumo a uma nova civilização. Essa é a resposta que eu posso dar, por enquanto, né? Então, professor, chegou a hora de eu dar o recado da nossa roda de conversa de terça-feira. Então, mais uma vez, eu quero que vocês prestigiem a nossa roda de conversa agora na terça-feira, tá? O Eduardo vai colocar o folder, no mesmo horário, né, às 20h40. Isso, é no dia 22 de junho de 2021, terça-feira, mesmo horário, às 20h40. Então, é sobre a ponte da cidade de Salvador à ilha de Itaparica, tá? Então, será abordada a introdução aos impactos sociais, ambientais e econômicos. A ponte faz parte do sistema viário oeste para ligar Salvador ao Baixo Sul por meio da ilha de Itaparica e prevê ainda a duplicação da BA-001. Estudos apontam benefícios socioeconômicos e ameaças ambientais, incluindo os recifes de corais de Pinaúna e fragmentação da floresta. Então, acho que vai ser uma abordagem muito interessante, né, porque é um tema importante e, ao mesmo tempo, polêmico, né? Então, vai ser na terça-feira, o mesmo horário, às 20h40, com o professor
é Cláudio da Silva, ele é lá de Salvador, Bahia. O convidado é o Sidney Augusto, que é engenheiro, colega nosso aqui, e o moderador será o Eduardo Nunes. Participe, vai ser um debate muito interessante e espero a participação de todos. Eu também quero agradecer, né, ao público de hoje, a participação, tá? Agradecer o pessoal que fizeram as perguntas. Muita gente também fez algumas considerações, mas não foi possível colocar no ar, né, por causa do tempo. E, então, eu quero agradecer a todos vocês pela participação, pela noite de hoje. Uma boa noite a todos, um bom final de semana e até a próxima. Eu só quero dizer também aqui, o Guilherme Guazelli Neto, ele falou o seguinte: gostaria de saber mais sobre a sinarquia. Nós faremos lives sobre sinarquia, não uma só, né? Porque o assunto é muito, talvez 3, 4, 5 ou 6 lives sobre sinarquia, brevemente. Mas eu falo para o nosso irmão, se ele quiser entrar no canal que eu tenho, lá tem várias palestras sobre sinarquia, pode ir adiantando. Pode ver, Walter G. de Andrade, tem lá vários assuntos, palestras que eu fiz, foram gravadas sobre sinarquia. Então, pode se adiantando e observando determinados pontos importantes sobre sinarquia que lá está presente. E a todos, então, um bom fim de semana, bom sábado, bom domingo, até sábado que vem. Luz, paz e amor para todos. Muito obrigado. Fiquem com Deus.